Pastagens de Puna, Peru. Um deserto nu, terra rochosa e um grande nada. Ah não, espere! Aqui temos a Yareta. Yareta é uma planta com uma flor com uma aparência tão única que você pode até pensar que foi photoshopada. Isso porque ela é muito diferente do resto do deserto. À primeira vista, parece que algumas rochas estão cobertas de musgo. Mas estamos falando de uma planta de 3.000 anos encontrada nas pastagens geladas de Puna, nos Andes. Essa planta cresce em tufos, e eles são tão densos que você poderia ficar em cima de um arbusto de Yareta e seu peso seria suportado sem problemas. Spotted Lake, ou Lago Manchado, no Canadá. Dizem que é o local mais mágico do Canadá. No inverno e na primavera é apenas um lago normal que se parece com qualquer outro. Mas experimente ir lá no verão, quando a água começa a evaporar. Será como se você tivesse entrado em um mundo diferente. Uma paisagem pontilhada de bolinhas com manchas azuis, verdes e amarelas. Durante o verão, se formam mais de 300 piscinas e elas parecem mágicas. Ao longo dos séculos, as pessoas acreditavam que cada uma delas tinha propriedades curativas diferentes. Ah, e a explicação para as cores vibrantes é ciência pura. Elas possuem uma alta concentração de diferentes minerais. Rio Tinto, Espanha. Por mais de 5.000 anos, este rio vermelho foi cercado por minas cheias de cobre, prata, ouro e outros minerais. Essa alta concentração de metais dá ao rio sua cor avermelhada única. As pessoas mineraram na região por séculos, até que toda a indústria começou a desaparecer. As minas permaneceram abandonadas até serem redescobertas no século XVIII. O rio é bastante impressionante, mas também é muito perigoso para as pessoas devido à sua alta acidez. As bactérias na água criam condições semelhantes a algumas que podem ser encontradas em outros lugares do nosso sistema solar. Por exemplo, os cientistas acreditam que há algo semelhante em uma das luas de Júpiter, a Europa. Um oceano ácido está escondido sob a superfície dessa lua. Baía de Toyama. Se você estiver caminhando ao longo da costa da Baía de Toyama, no Japão, pode ter sorte de ver uma luz azul neon mística. Ela vem debaixo da água e ilumina o mar noturno. Não há muitos lugares onde se possa ver um fenômeno como este. É a lula vagalume que é responsável por esse show de tirar o fôlego. Ela vive a uma profundidade de mais de 200 metros abaixo da superfície. Mas na primavera, essas criaturas se reúnem perto da costa. Às vezes, as ondas até as levam até a praia. A luz que emitem é, na verdade, uma camuflagem para proteção. Durante o dia, as lulas retornam para o fundo, mas elas voltam para a festa perto da costa à noite. A luz que emitem não é tão forte para que você possa ler no escuro, mas ainda assim é bastante impressionante. Geyser Fly, Nevada, Estados Unidos. Imagine que você está em um foguete espacial. De repente, percebe que entrou na atmosfera de algum planeta desconhecido. Você nem percebeu. A gravidade do planeta começa a puxar seu foguete para baixo. Logo, ele cai na superfície. Felizmente, sua espaçonave é robusta o suficiente para permanecer intacta. Então você veste seu traje espacial e rasteja para fora. Bem na sua frente, há algo que você nunca viu antes. Natureza incrível, cores incríveis e uma coisa bizarra parecida com uma montanha. E de repente, ela cospe uma coluna de água fervente. Você balança a cabeça. Ah, era a sua imaginação fértil. Na verdade, você está em Nevada, olhando para o Geyser Fly. Mas não se decepcione, pois é maravilhoso. O geyser apareceu na década de 1960, quando uma empresa de energia geotérmica fez um buraco, permitindo que as águas subterrâneas escapassem. E as cores semelhantes às que você pode ver no Parque Nacional de Yellowstone? Tudo causado pelas algas. Por falar em Yellowstone, é outro lugar que parece ter sido importado de outra galáxia. Em uma área quase 2 vezes a do Distrito Federal, existem mais de 10.000 recursos hidrotermais, 500 geysers e cachoeiras incríveis. Sing de Bemaraha, Madagascar. Este é o lugar onde você pode facilmente imaginar que encontrará alguns animais antigos. Você quase pode vê-los se escondendo em algum lugar entre as rochas pontiagudas que chegam a 100 metros. Metade deste parque nacional é coberto por uma floresta, e a outra metade é rochosa, formada pela erosão da água. O local é o lar de muitos animais, como camaleões, iguanas, sapos e muitas espécies diferentes de lêmures. Geleira Vatnajökull, Islândia. Em sua busca pelas maravilhas extraterrestres do nosso planeta, não se esqueça de passar pela Islândia.
Lá você encontrará a maior geleira de toda a Europa. Em alguns lugares, o gelo pode ter mais de 900 metros de espessura. Vatnajökull tem 30 geleiras prontas para serem exploradas. São canais de gelo que uma vez voaram para fora de uma calota de gelo, mas permaneceram presos dentro dos limites do vale. Quanto às famosas cavernas de gelo da Islândia, elas se formam quando a água do degelo atravessa uma geleira tentando chegar à superfície. Isso geralmente acontece no verão, quando as temperaturas são mais altas e o fluxo de água é mais turbulento. Quando as temperaturas baixam, a água congela e assim as cavernas são moldadas. Staffa, Escócia, no Reino Unido. Staffa é uma ilha desabitada que parece ser de outro planeta. Depois de vê-la, você não consegue se livrar da sensação de que ela esconde muitos segredos. A verdade é que é um local calmo, quase totalmente tomado por aves marinhas e focas. Mesmo assim, ninguém pode negar que as incríveis colunas de rocha dão a este lugar um aspecto único e misterioso. Isso sempre encorajou a população local a espalhar lendas sobre a caverna em comum. As suas colunas se formaram há milhões de anos, principalmente como resultado de erupções vulcânicas. Cavernas Glowworm, na Nova Zelândia. Imagine encontrar uma entrada para uma caverna mágica. Você rema seu barco, ansioso para dar uma espiada lá dentro, e é recompensado com uma das vistas mais bonitas de todos os tempos. Uma caverna fechada que parece conter um magnífico céu estrelado. Você não precisa percorrer todo o caminho ao redor da Via Láctea para encontrar algo assim. As cavernas Glowworm na Nova Zelândia estão lá, esperando você. Elas começaram a se formar há milhões de anos, e agora tem uma coleção impressionante de estalagmites e estalactites. Mas o que as torna realmente especiais são os vagalumes. As cavernas abrigam milhares e milhares de larvas luminescentes. Os vermes precisam atrair insetos e parceiros em potencial. Para fazer isso, eles usam sua cauda que brilha no escuro. Existem muitas cavernas como essa na área, e as pessoas as exploram há mais de 100 anos. Wulingyuan Chanche, China. Este lugar incrível tem paisagens de tirar o fôlego e mais de 3.000 pilares de arenito. Parece que a natureza decidiu fazer sua própria versão de arranha-céus. Alguns deles têm a metade da altura do Empire State Building. Normalmente, você não consegue nem descobrir onde os pilares começam. Ao tentar decifrar, tudo que você vê ao fundo é uma névoa sem fim. 2 pontes de pedra natural parecem flutuar entre os pilares perdidos nas nuvens. O Olho do Saara. Esse é um mistério que permaneceu oculto por milênios. Essa formação geológica é difícil de detectar quando se está no solo. Por isso não foi descoberta até que as pessoas começaram a explorar o espaço. Por algum tempo, os cientistas pensaram que fosse uma cratera causada pelo impacto de algum objeto espacial na superfície da Terra. Mas, depois de pesquisar, descobriram que a origem do olho era inteiramente terrestre. Hoje em dia, os geólogos acreditam que a formação do olho tenha começado há mais de 100 milhões de anos, quando as placas tectônicas estavam dividindo o supercontinente Pangeia. A rocha derretida, que estava subindo em direção à superfície, criou uma cúpula maciça composta de diferentes camadas. Mais tarde, a atividade vulcânica e a erosão finalizaram o visual do olho. Lago Baikal, na Rússia. O mais profundo, o mais antigo e um dos maiores lagos de água doce do mundo certamente tem seus próprios segredos. O lago fica congelado do início de janeiro até maio. No verão, a água é tão clara que dá para ver até 40 metros de profundidade. Isso porque o gelo derretido das montanhas da Sibéria é incrivelmente puro. Também não há sais minerais em Baikal. Salar de Uyuni, Bolívia. É um dos lugares mais extremos da América do Sul. A maior planície de sal do mundo se estende por mais de 10.400 km². O salar apareceu quando os lagos pré-históricos evaporaram há milhares de anos. Uma espessa crosta salgada se estende além do horizonte. A certa altura, você nem tem certeza de onde termina a terra e começa o céu. Deserto do Atacama, no Chile. O deserto mais seco do mundo envolve paisagens rochosas, lagos salgados, dunas e temperaturas extremas. Em algumas partes do deserto, não chove há quase 500 anos. Sem água ou nutrientes no solo, não há plantas. Essa é uma das razões pelas quais você pode se sentir como se estivesse em outro planeta, como Marte. Mas espere a noite cair. Um céu infinito cheio de estrelas parece uma janela para o universo e seus mistérios.